Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos falar de como cooperar para a realização do propósito de Deus para a nossa vida. Em Filipenses 3, 13 e 14 está escrito: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que você não é fruto do acaso e a sua vida ela é parte do propósito de Deus para a humanidade. Mas muitas das vezes é difícil crer nessas verdades, não é? Nem sempre é fácil concordar com isso, principalmente quando nós estamos vivendo situações que nos desanimam a ponto de parecer que a melhor decisão ela é desistir da caminhada com Deus. Contudo, a mensagem para você neste dia é: não desista dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Hoje eu quero compartilhar um dos segredos para você viver o propósito de Deus em sua vida e ser dirigido pelo Espírito Santo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Temos cuidado dos nossos corações? Será que realmente nós temos cada dia cuidado do nosso coração da maneira que ela deve ser cuidada? Em Provérbios 4, 23 fala que as fontes da vida procedem do nosso coração. Por isso, precisamos ter atenção ao que deixamos preencher esse espaço tão importante em nossa jornada. Se olharmos para a Bíblia, vamos ver que tudo o que Deus faz envolve atitude de fé e de obediência do ser humano. Noé, ele precisou construir uma arca para se proteger de uma chuva que nunca tinha caído. Imagina o pensamento de Noé. Como resultado, toda a sua casa foi guardada da morte. Moisés, ele precisou voltar ao Egito mesmo com medo de ser morto por causa do seu passado. Como resultado, o povo de Israel, eles foram libertos após 400 anos de escravidão. O centurião, ele voltou para casa com apenas uma palavra de Jesus. Quando chegou, o seu empregado estava curado. Paulo, ao ser derrubado do cavalo, passou a ouvir a direção de Deus para cada uma das suas decisões. Como consequência, ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. E que esses personagens têm em comum comigo e com você? Todos obedeceram a uma direção de Deus para situações que eles estavam enfrentando naquele momento e desfrutaram o poder de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias. Todo o propósito de Deus tem um tempo determinado para acontecer, em um ritmo ditado pelos céus. Isso significa que para viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. Durante a jornada com Deus, o tempo é um fator essencial para a nossa preparação. E é nessa caminhada que o Senhor nos conduz para os dias que virão e Ele nos mostra que o resultado da obediência são a vida. Quando escolhemos tomar decisões e as atitudes do conselho de Deus, Ele nos protege. Além disso, se somos guiados e dirigidos por Deus, Ele constrói a nossa vida degrau por degrau. Por isso, precisamos ter a sensibilidade da voz do Espírito. Cada etapa da nossa vida, ela é uma jornada, é um tempo de preparação. Para entender o mover de Deus, nós precisamos lembrar e reconhecer que Ele age por etapas. Cada vez que escolhemos ficar com o que Deus diz, nós experimentamos o poder de Deus e é assim que somos amadurecidos durante o processo. Em cada etapa que vivemos com Deus, Ele prepara o nosso coração para uma nova etapa. Nessa jornada, as decisões que tomamos fazem toda a diferença.
Nós podemos escolher a cada momento se vamos agir debaixo da direção de Deus. No entanto, nós precisamos lembrar que nossas atitudes são sementes e que vivemos as consequências daquilo que nós semeamos. Na vida com Deus, as etapas rumo ao propósito que Ele tem para mim e para você, de crescimento e de progresso. Deus cuidou do povo de Israel no deserto e conduziu à terra prometida. Nesse período, uma nuvem mostrava quando era hora de partir, quando era hora de acampar. Ela que ditava o ritmo da jornada até o lugar da terra prometida. Em Números 9:22 está escrito: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento, não partiam, mas quando elas se levantavam, partiam. Hoje Deus continua usando a mesma estratégia. Ele não nos carrega até a realização dos nossos propósitos, mas Ele nos guia dia após dia. Quando nós escolhemos caminhar debaixo da direção dele, nós colhemos o fruto dessa decisão. Durante o tempo que o povo de Israel esteve no deserto, a nuvem de Deus era algo visível. Contudo, para a igreja, essa nuvem ela é uma representação de uma pessoa, do Espírito Santo. Diferentemente do Antigo Testamento, Deus conduz a sua igreja através da sensibilidade e da percepção do homem interior. Para caminhar com Deus e desfrutar a vida que Jesus conquistou para nós, não podemos agir com base no que a cabeça conclui. A pessoa que não se move debaixo da direção de Deus não alcança o propósito que Ele colocou na sua vida. Então é importante escolher, pensar e agir como Deus. Nós não podemos permitir que o passado nos impeça de avançar rumo ao que Deus tem preparado. Ninguém consegue avançar quando seu coração é governado pelo passado. Isso se aplica às coisas vividas, mas principalmente relacionamentos. Na caminhada com Deus, os sentimentos podem se tornar um grande obstáculo se não forem tratados de maneira própria. É importante ter cuidado com o valor que damos a emoções, porque elas impactam em nossas atitudes. Agora eu quero chamar a atenção para 3 delas: a decepção, a mágoa e a falta de perdão. Decepcionar-se é um sentimento ou uma escolha? Quando nós nos decepcionamos com alguém, a primeira reação do homem natural é não querer mais olhar para a cara dessa pessoa. Por isso ele insiste em se lembrar do mal que o outro fez. Ao cultivarmos essa decepção, a mágoa cresce e abre espaço para a ação do inferno em nosso coração. Isso nos impede de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer mudar, Ele quer limpar, Ele quer restaurar o nosso coração daquilo que nos impede de caminhar. A falta de perdão é a área que mais destrói a vida do ser humano, que mais destrói relacionamentos. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com essas situações desagradáveis da própria maneira do nosso coração. A falta de perdão, ela aprisiona o nosso coração ao passado e se transforma em uma carga que Deus não nos fez para carregar. Então, para avançar rumo ao propósito de Deus, nós devemos escolher ir contramão do mundo, perdoar e, se necessário, pedir perdão. Os assuntos mal resolvidos, ele nos impede de chegar diante de Deus. Aprender a obedecer à direção de Deus em qualquer situação. A obediência a Deus leva embora o que não deve mais fazer parte das nossas vidas e abre um espaço para um novo tempo. Por isso, só podemos experimentar o mover de Deus enquanto obedecemos ao que Ele nos pede. Se fizermos isso, a nossa jornada será marcada pelo sucesso, pelo avanço e pelo progresso. Nós não devemos permitir
que as decepções, as mágoas e a falta de perdão nos afaste do caminho da verdade. Deus tem um novo tempo preparado para mim e para você. Nós temos que nos preparar e nos capacitar para Ele. Esqueça o que foi. Não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até o deserto eu vou abrir um caminho e riachos um ermo. Isaías 43, 18, 19. Então essa palavra ela tem que entrar no nosso coração. Nós temos que viver a presença do Senhor para que nós possamos viver o propósito dele na nossa vida, para que mesmo em meio à tempestade nós podemos enxergar o cuidado de Deus, ter a certeza de que ele vai ser fiel na minha e na sua vida. Essa foi a palavra de hoje. Que ela pode te abençoar, entrar no seu coração. Já se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e abençoe a vida dessa pessoa. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa e na sua família.